Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo aqui desse canal. Já curte, comenta, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Hoje o tema do vídeo vai ser sobre jogos emocionais dentro do relacionamento, mas isso pode ser agregado a vários relacionamentos, então esse assunto ele se expande também. E o versículo de hoje está lá em Tiago, o capítulo é o 4, o versículo é o 6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que eu trouxe esse versículo? Porque enquanto formos falando sobre determinados assuntos, vamos perceber muita influência da soberba. E o que é jogo emocional? Jogo emocional é tudo aquilo que a gente faz como se a gente estivesse num jogo mesmo. E geralmente ao nosso próprio interesse. Onde manipulamos pessoas, fazemos alguma coisa para ganhar algo, ou falamos algumas coisas para gerar culpa, usamos de vitimização, tudo isso é manipulação. E isso precisa muito ser falado, porque esses pontos que vão ser trazidos aqui, eles prejudicam muito os relacionamentos. E a gente precisa entender também que a manipulação, ela é uma influência de Jezabel. E muitas das vezes estamos sob essa influência e não percebemos. Então esse vídeo vai nos trazer muita clareza daquilo que fazemos, até aquilo que não percebemos, mas fazemos, mas que por trás está uma influência maligna. E o primeiro ponto que o Espírito Santo me traz é o silêncio punitivo. O que é o silêncio punitivo? É eu não conseguir gerar as minhas emoções, como raiva, descontentamento, ciúme, inveja. E aí, como eu não consigo falar com clareza, ou eu não quero falar com clareza, e eu não consigo lidar com aquilo de forma clara, o que eu faço? Eu puno com o meu silêncio. E dentro do casamento, é uma questão insuportável, porque quando estamos com alguém que ao sentir raiva, que ao sentir qualquer outro sentimento, ao invés dela se comunicar de maneira clara, de maneira honesta, ela te pune silenciosamente, você se sente um nada, você se sente um lixo, você se sente como se fosse o abajur da sua casa, alguém sem valor. Porque a pessoa ela consegue ficar dias sem falar com você e quando fala, ela fala só o necessário, ela te olha com um olhar de desprezo, ela te trata com desprezo, ela não abre a boca para falar, mas a feição, o rosto dela, você enxerga tudo que está no coração dela. Porque não precisa dela abrir a boca, porque você já vê. E aí ela te pune. E por que isso é soberba? Porque isso é se colocar acima dos outros. Isso é achar que pode fazer isso. Achar que sabe alguma coisa. E por que geralmente a pessoa faz isso? Porque é tudo sobre ela. É tudo sobre o interesse dela. Ela não está preocupada com o outro e com o sentimento do outro. O que ele está passando, o que ele está sentindo. Muitas das vezes ela nem perguntou por que o outro teve aquele comportamento. Ela já julgou de acordo com o entendimento dela. Porque o soberbo, ele muitas das vezes ele se coloca acima de Deus, acima da razão. Ele se coloca acima das pessoas, acima do bem e do mal. Eu posso, eu faço, eu sei, eu quero. E aí ele pune, porque ele acha que ele tem esse direito. E como é tudo sobre ele, o que geralmente ele quer? Ele quer que a pessoa faça aquilo que ela quer. E às vezes a pessoa, ela corre atrás. Ela, o que você tem? Você tá em silêncio, você não fala mais comigo. E o que esse silêncio diz? Eu quero que você venha atrás de mim. E muitas das vezes eu quero que você me peça perdão.
Porque tem vezes em que nós não erramos. O outro está errado, mas temos que pedir perdão por causa do comportamento do outro. Por isso que temos que ter maturidade espiritual e emocional para entender até os momentos de pedir perdão e a forma como pedir. Porque uma coisa é eu pedir perdão e eu ir atrás por causa da manipulação de alguém. E outra coisa completamente diferente é eu pedir perdão e eu ir atrás quando o Espírito Santo me faz ir atrás. Só que geralmente quem usa esse tipo de recurso, ele quer que você faça exatamente isso. Porque ainda que ele faz isso porque ele quer mais atenção, ele quer mais validação, ele quer que você procura, ele não quer falar de forma clara. Ele age dessa forma para que você interprete. E aí, às vezes, o outro lado, a pessoa ela ainda não tem maturidade emocional, ela ainda não é curada, ela ainda não é liberta, ela fica desesperada. Porque quando você é curada, você é liberta, você não vai te procurar, porque eu vou atrás e não sei o quê, porque você tá assim. Não, quando você tem maturidade emocional, você nem pensa nessa possibilidade. Porque você pensa assim, a pessoa deve estar ocupada, a minha vida também é tão ocupada. Quando você tem maturidade emocional, seu mundo não gira em torno da pessoa. E porque não gira em torno da pessoa, a mesma ocupação que você tem na sua vida, você enxerga nela, ainda que ela não tenha essa ocupação, você enxerga dessa forma. Quando você é curado emocionalmente, você não precisa de validação, de reconhecimento. Você já entende seu valor, você já tem a validação do Senhor. Esse tipo de manipulação não te afeta mais. Só que muitas das vezes o outro ainda continua usando desse recurso. E você que usa desse recurso, saiba que o espírito que está atuando através da sua vida é o espírito de Jezabel, é o espírito de manipulação. Você está sendo influenciada por um espírito para agir dessa forma. Porque Deus ele não age no oculto. Deus ele fala a verdade. Deus ele age na luz. Quem age no oculto, no escondido, é o inimigo. Deus ele é o Deus de claridade, é o Deus de verdade. E ninguém consegue ficar num relacionamento, ninguém consegue suportar muito tempo num relacionamento assim. É insuportável. Porque geralmente o que a pessoa faz? Ela dá a punição de silêncio, depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Ela volta a conversar com você como se nada tivesse acontecido. Olha a soberba. Eu posso, eu faço. Ela se coloca acima de Deus. Olha o quanto é diabólico isso. E aí ela acha o outro tão inferior, ela olha ele tão de cima, porque o soberbo ele olha o outro de cima, o outro tá aqui embaixo, ó, ele olha o outro de cima. Ele é tão soberbo que ele acha que ele pode fazer isso e depois voltar como se nada tivesse acontecido. E o outro ainda tem que arrastar para ele e tem que aceitar isso como se nada tivesse acontecido. Ei, se arrependa. Se arrependa. Se você faz isso, você é soberbo. Você está agindo em favor das trevas. Você está trabalhando para ele, para o inimigo. E a sua alma também está em xeque. Que arrogância é essa de achar que vai punir alguém com o silêncio e depois vai voltar como se nada tivesse acontecido? E para você que sofre isso, não aceite isso. Mas eu sou cristã. Não aceite isso. Se o seu marido
usa desse tipo de manipulação, de qualquer um desses tipos de manipulação, não aceite. Questione a pessoa. Coloque ela no devido lugar. Porque o limite que a gente não dá, o outro ultrapassa. O outro só nos trata do jeito que nós permitimos. Se o outro faz isso e nós ainda continuamos correndo atrás dele, é isso que merecemos, porque é essa informação que passamos para o outro. Quem você pensa que é? Quem nós pensamos que somos para agirmos dessa forma com alguém? Com essa soberba, com essa arrogância? Quem nós achamos que nós somos? Desce dessa soberba. Porque Deus está dizendo, desce, porque se você não descer, eu te derrubo daí. Desce. Desce desse lugar. Porque nem eu que sou Deus, que sou todo poderoso e soberano sobre tudo, eu não ajo com todo esse poder que eu tenho, com crueldade com ninguém. Eu tenho poder sobre tudo, eu sou soberano sobre tudo. Mas eu uso todo esse poder com misericórdia e com amor. Desce dessa soberba. Porque se você não descer, eu te derrubo daí. Por isso que muitas das vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Para enxergarmos a nossa realidade. É Deus olhando, desce daí. Desce porque eu ainda sou Deus. E nós precisamos entender que nós não temos e entendemos nada. Porque até o conhecimento que temos, nós temos porque Deus nos deu. Ah, mas eu estudei. Mas eu busquei. Eu busquei conhecimento, eu estudei. Eu fiz faculdade. Eu fiz um curso. Quantos estudiosos, inteligentíssimos, com QI altíssimo, chegou uma enfermidade e acabou com tudo. Chegou o Alzheimer e tudo aquilo que conhecia, que entendia, foi tudo por esquecimento. O soberbo, ele acha que ele não precisa de Deus, porque ele acha que é ele. Nós não temos nada. Por que nós temos o entendimento e o conhecimento que temos? Por que lemos tudo aquilo que lemos? Porque Deus antes nos deu a visão, nos deu ouvido para ouvir, nos deu a cognição para que possamos, através da memória, guardar tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que entendemos. Percebe? Quando percebemos isso, descemos da soberba, porque entendemos que nós somos nada, que nós somos pó do pó diante do soberano que é Deus. Tudo é sobre Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Mas o soberbo, ele acha que ele sabe tudo, ele entende tudo, ele pode tudo. Ele olha o outro de cima, ele não aprende nada, porque ele já sabe, ele já está perfeito. Sabe qual que é o contrário da soberba? A humildade. E quem é humilde entende e sabe que quem estuda a palavra, quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais entendemos que precisamos ser transformados. Quantas das vezes fazemos um devocional todos os dias e todos os dias somos confrontados com alguma coisa e olhamos e falamos: Senhor, eu faço isso, me perdoa. E todos os dias, todos os momentos somos constrangidos,
Mas o soberbo, ele não aprende, porque ele já tem, ele já sabe. Desce daí. Desce. Segundo ponto que o Espírito Santo traz: triangulação. Tá aí uma questão muito difícil também, que é a triangulação. O que seria a triangulação? É trazer uma terceira pessoa para dentro do casamento, só que não de forma física. Deixa eu tentar explicar de uma forma com maior entendimento. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó. Tá eu e meu esposo. Eu sou a vítima da triangulação. E meu esposo é aquele que vai triangular. Essa caneta simboliza a outra pessoa, que é a terceira pessoa. O que é a triangulação? Meu marido, ele está insatisfeito com alguma coisa no casamento, seja com a sexualidade, seja porque ele quer te testar, porque ele acha que ele tem medo de ser abandonado, porque ele tem medo de não ter importância na sua vida, ou ele quer algo no benefício próprio. E aí essa terceira pessoa. E como que entra essa terceira pessoa? Geralmente, o outro, ele percebe inseguranças na gente. Vamos supor que meu marido percebeu uma insegurança. Ele olhou sem intenção para essa terceira pessoa. E como ele é muito perceptivo, porque o manipulador, ele é muito perceptivo, ele capta reações, tudo ele capta. Fisionomia. Ele percebe uma insegurança em você. Ele percebe que despertou ciúme. Aí ele vai usar essa pessoa aqui como se fosse uma caneta, um objeto. Ele vai usar literalmente essa pessoa para gerar ciúme, ou para que ele consiga o que ele quer dessa pessoa que tá com ele. E geralmente, o que o manipulador faz? Vamos supor que ele olhou para essa pessoa acidentalmente, ele viu que gerou insegurança, e aí vamos supor que essa esposa, ela é insegura, ela ficou com medo de perder, ficou se comparando, e aí ela foi lá e performou sexualmente, e ela deu o melhor. Ela nunca fez um sexo tão maravilhoso como ela fez agora, por causa dessa questão aqui, como ela não é curada, ela não é liberta. Então ela ainda tem esse tipo de sentimento. E aí ela precisa performar e provar para o outro que ela é melhor, porque geralmente ela tem medo de abandono, ela tem medo de rejeição. E aí o que acontece? O outro, percebendo que por causa disso aqui, dessa triangulação que ele faz, ele consegue aquilo que ele não tinha, ele continua fazendo. E aí a esposa, ela sofre com isso, porque geralmente o que o manipulador faz? Ele não tem sentimento nenhum por essa terceira pessoa. Ela é um objeto usado para ferir a esposa. Ainda que seja bonita, ainda que tenha valor, o manipulador, ele não enxerga esse valor nessa pessoa. Ele está usando ela como se ela não fosse nada, porque o interesse dela é gerar algo na vítima. E para que seja beneficiado também através disso. E não importa se a esposa está sofrendo, não importa o que ele está gerando nela. Se ele está tendo benefícios com isso, ele vai continuar fazendo. E se ele está magoado com a esposa, ou com raiva da esposa, ele também vai triangular para provocar algo naquela que ela tá ferida, porque ele não tem coragem de falar o que precisa ser falado. Ele não tem coragem de chegar na esposa e falar: isso me feriu, isso me machucou, eu tô com raiva de você. Aí ela triangula. E aí o que acontece? Silenciosamente, o manipulador, ele não precisa fazer nada. Porque com essa triangulação que ele criou, ele cria uma rivalidade entre essa pessoa que ele colocou aqui em cima e com a esposa que ele colocou lá embaixo. E aí ele não precisa fazer nada, ele faz o inferno todo e depois ele sai como vítima,
Porque a pessoa que está na triangulação e a esposa, elas fazem o trabalho sozinha. Elas brigam entre si e muitas das vezes elas nem entendem o real motivo. Porque estão brigando, porque estão competindo. Mas o manipulador, ele plantou o inferno todo. E o que acontece quando a esposa confronta esse manipulador? Ele vai dizer que ela é louca. Ele vai tentar sair como vítima. Ele vai inverter a culpa. Ele vai dizer que aquilo que ela está percebendo não é verdade. Aí ele inverte a realidade. Ele faz a pessoa duvidar da própria percepção. A pessoa vai começar a duvidar até daquilo que ela entende e até aquilo que ela discerne. Porque ele já manipulou de uma forma, ele já deixou ela tão confusa, que ela começa a duvidar dela mesma e daquilo que ela acreditava. E ela começa a aceitar coisas que antes nunca aceitaria, por causa da manipulação. E isso não é só homem, tá? Isso é mulher também. É tanto homem manipula e tanto mulher. E qual que é o ponto? Ah, mas essa terceira pessoa que entrou não tem culpa. Depende. Por que depende? Porque tem os dois pontos. Primeiro, talvez essa pessoa que está sendo usada para triangulação, para ferir essa pessoa, ou para ser usada como benefício do manipulador, ela não sabe que está sendo manipulada. Porque o manipulador, ele é muito sutil. Muitas das vezes ele não deixa perceber, ou muitas das vezes ele deixa parecer que é genuíno aquilo. Porque todo manipulador é falso. Ele mostra uma coisa que ele não é. Então essa terceira ponta da relação, ela muitas das vezes nem percebe. Ela nem vê. E só a esposa às vezes percebe. E ela olha e ela fala assim: nossa, mas como? Ela vê tudo, ela consegue enxergar a manipulação, a forma como que as coisas estão acontecendo, a forma como que o manipulador manipula a outra pessoa, a forma como que ele faz com que a outra pessoa comece a competir com você. Só que às vezes a própria pessoa, ela não sabe por que está nesse lugar. E ela não entende. Mas a esposa, ela já viu tudo. E temos também o segundo ponto. Aqui não tinha culpa, porque o outro fez uma vez, essa terceira ponta ignorou. Fez duas, ela ignorou. Só que talvez essa terceira ponta já tinha um certo desconforto com a esposa. Porque ele não vai triangular com alguém totalmente desconhecido. Ele vai usar gente desconhecida? Vai, mas geralmente vai ser alguém próximo. Alguém do ambiente. E aí o que ele faz? Talvez aquela pessoa já tenha um desconforto, uma insegurança, ela já não gosta de você. Talvez ela já tenha ciúme, ela tem... Talvez nem ela entende, porque ela, às vezes ela é insegura. Às vezes ela se sente inferior. Talvez ela ache que você não gosta dela. Às vezes ela acha que a esposa não gosta dela. Porque ela se sente inferior. Às vezes nem é a realidade. Mas geralmente quem tem sentimento de inferioridade acha que todo mundo não gosta, acha que todo mundo tem inveja, acha que todo mundo está competindo. E na maioria das vezes, 99% das vezes não é verdade. É uma percepção da própria pessoa. Porque às vezes dentro do coração da outra pessoa nem existe aquele sentimento. Mas ela julga pautada nos traumas que ela tem. E aí já tem esse sentimento. E aí o que ela faz? Pautada nesse sentimento, ela alimenta. E aí o que ela faz? Ela começa a flertar de volta, ela começa a olhar de volta. E aí a esposa talvez é ferida e não entendeu ainda o que está acontecendo. Não entendeu que é um jogo do manipulador. E aí ela sofre, ela chora, ela se humilha. E aí nessas duas pontas que eu disse, qual que é a questão? Quando você não sabe que está sendo usada para manipulação, você não tem culpa. Portanto, aquilo que você não tem culpa
é diminuída a consequência. Ainda que você vai ter consequência pelo atrito que foi gerado. Mas é diminuída porque já não tem o peso de eu sei o que está acontecendo e eu faço. E tem o segundo ponto, que é a pessoa recebeu o olhar e alimentou. E aí entrou para interferir dentro de uma aliança, passando por cima de tudo e de todos, por causa do seu bem-estar. Porque quer ferir a pessoa, que já tem um certo desconforto, e porque talvez precisa daquele olhar de validação, porque não se sente vista, não se sente amada. E aí alimenta aquilo. Aí a culpa e a consequência é muito maior. Porque aí já tem o peso e a responsabilidade de eu sei o que ele está fazendo e eu decido alimentar isso e provocar isso na esposa, sem empatia nenhuma. E novamente, aquele que ignora a dor do outro, ele precisa passar pelo mesmo para entender. Porque falta empatia. Porque não se coloca no lugar do outro. Não para pensar e se fosse comigo. E ressignificando essa frase, aquele que ignora a dor do outro e passa por cima dos sentimentos e da dignidade do outro, sem empatia nenhuma, por causa do seu benefício próprio e por causa da sua arrogância, vai ser derrubado dessa arrogância. Porque Deus ainda é Deus e Deus ainda está vendo. Nós não enganamos Deus. Porque às vezes nós caímos no engano de achar que estamos manipulando, que estamos fazendo, que estamos fingindo e que Deus não está vendo a intenção do nosso coração, mas Deus ele está vendo tudo. Deus está vendo tudo e vai ter consequência. E a triangulação é horrorosa em qualquer tipo de relacionamento, porque você trata o outro como lixo. Quem nós pensamos que somos para agirmos dessa forma? Usar o outro como marionete, porque é uma marionete, fazemos do outro marionete. Onde estamos aqui no alto, somos superiores, o próprio Deus em pessoa. E com as mãos eu manipulo as duas pessoas aqui embaixo. Olha o quanto é diabólico. Olha o quanto é diabólico. É um espírito que está influenciando a sua vida a fazer isso. Ah, mas eu sou crente. A libertação é para crente mesmo. Porque crente é usado. Crente é endemoniado mesmo. A libertação é para crente. Não é para ímpio, é para crente. Você pode tocar, cantar, pregar, sapatear. E pode estar sendo influenciado por demônio. E pode também ser possuído por demônio. Ah, Mari, mas eu me identifiquei. Eu sou cristã e eu me identifiquei, eu faço tudo isso. O que eu faço agora? Primeiro que Deus já sabe. Para ele não é novidade que você faz isso. Segundo, joelho. Vai para o joelho. Você se identificou com as mínimas coisas que foram faladas aqui, vai para o joelho. Se doeu em você, se foi gerado uma dor de arrependimento, joelho. Joelho e pede para o Senhor, Senhor, eu faço isso, eu sou isso, eu sou essa pessoa. Me perdoa, eu sou essa pessoa, eu não quero ser assim, eu não aceito ser dessa forma. Se arrependa. Porque aquele que confessa e deixa as práticas, porque não é só confessar, não é só se arrepender, é abandonar e nunca mais fazer isso. É aquele que confessa e deixa, não é confessar e continuar fazendo. É confessar e deixar.
para alcançar misericórdia. Terceiro ponto, indiretas. Se você está chateado, magoado, ressentido com o seu cônjuge, fale claramente com a pessoa. Se comunique. Muitas das vezes usamos de indiretas, porque muitas das vezes não aprendemos a resolver as questões. Muitas das vezes não aprendemos a conversar de forma saudável, porque aprendemos com quem fomos criados, porque isso também é geracional. Só que isso também é um espírito de manipulação. Porque a indireta, ela fere profundamente. É você falar algo sem querer dizer abertamente para ferir alguém intencionalmente. E a indireta, ela é tão cruel que o outro, ele sabe que a indireta é para ele. Só que ela é tão cruel que ela não dá abertura para o outro se defender. E se acaso ele perguntar, quem tá dando indireta vai olhar e vai poder dizer assim, ó, não é com você, não tem nada a ver. Só que a pessoa que está recebendo a indireta tem certeza que é para ela, porque as palavras e a forma com que foi falado mostraram claramente que era para ela. Só que ela não tem como se defender. E isso fere a outra pessoa completamente. Então, cuidado. Cuidado com essas formas de manipulação, com esses jogos emocionais, não caiamos em condenação. Porque Deus está vendo tudo. Não tem como esconder de Deus os nossos pensamentos e intenções. Ele não vê só o que é externo. Ele vê o que você pensa através da sua fala. Ele vê as suas motivações. Antes de falar ou fazer algo, pense. Isso é para ensinar alguém ou é para ferir? É para ajudar ou é para atacar? Se for para atacar, é melhor que seja fechada a boca. Porque nós não fomos chamados para ferir ninguém. Nós fomos chamados para curar, para libertar. Esse trabalho de ferir, de machucar, de dividir, de separar, é do inimigo. E muitas das vezes, ele não precisa fazer nada, porque nós já trabalhamos para ele. E muitas das vezes ele não precisa fazer nada. Nós já fazemos o serviço para ele. E se você se identificou com tudo isso que foi falado, mais uma vez se arrependa. Vai para o joelho. Porque aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Esse é o vídeo de hoje. Eu oro para que cada vida seja alcançada. Para que a verdade, que é a palavra, ela entra na divisão da alma e do espírito. Nas verdades e nas mentiras que você esconde, às vezes de você mesmo. Que ela entre nas intenções, nos pensamentos, nas verdades e nas mentiras que às vezes nós contamos para nós mesmos e que muitas das vezes queremos esconder de Deus, porque achamos que Ele não vai aceitar. Só que Ele já viu, Ele já sabe e Ele não aceita e precisa de ser gerado arrependimento. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.